A paz de Jesus a todos nós. Conceito de fé e política não se misturam. Os princípios da fé e os princípios da política não se misturam. Jesus deixou bem claro isso: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porém, nós temos visto nos nossos dias, uma enxurrada de religiosidade, envolvida na política, no nosso cenário político brasileiro. Uma confusão tamanha, uma confusão danada. É padre fazendo vídeo em favor deste candidato, outro padre fazendo vídeo em favor do outro candidato. Uma divisão tamanha de opiniões particulares, infelizmente usando-se do nome de sacerdote, porque a igreja como um todo não tem partido e também não tem candidato, pelo menos de forma aberta, enquanto instituição. Esta é a instrução da CNBB enquanto instituição. Nós temos visto os pastores também fazendo a mesma coisa, É vídeo de pastor daqui falando em favor do fulano de tal, idolatrando aí candidato, Eles são tão contra a idolatria, mas estão idolatrando a pessoa do determinado candidato aí, É uma vergonha o que temos visto no cenário religioso brasileiro. Já estava ruim, mas acabou piorando com as eleições. Esta é a grande verdade. A religião não consegue consertar a política. Esta é a grande verdade. Em vez de a religião, ou em vez daqueles que dizem ter fé, consertarem a política, eles acabam sendo corrompidos pela política. E nós já estamos vendo isso dia após dia acontecendo. Um dia desses nós vimos um candidato chegando na Santa Missa, participou da missa lá. Se deve participar ou não, quem sou eu para dizer que ele não pode participar da Santa Missa? Se Jesus diz que não é para ter julgamento. Nós vimos o ocorrido lá na Santa Missa, pelo menos o que foi divulgado aí pela mídia, se não é que seja fake news, porque hoje em dia não se acredita mais em nada do que tem na internet, Mas os católicos que ali estavam pós-missa, fazendo um escarcéu, chamando o candidato de sacrilégio, que ele estaria cometendo um sacrilégio ao participar da missa e da comunhão. E se achando no direito de que ela, ou ele, ou eles que teriam comungado, não estariam cometendo nenhum sacrilégio. Isso é bonito demais de ver, O que é que o Evangelho fala? O que é que o verdadeiro Evangelho de Cristo fala? Quem deve vir a Jesus Cristo? Quem deve se aproximar de Jesus Cristo? Qual é o critério para chegar até Jesus Cristo? São perguntas que eu não preciso responder para você, porque você sabe muito bem. O resto é conversa, religiosidade, de pessoas que se colocam em conceitos religiosos, se dizem ser boas e merecedoras de Cristo, enquanto os demais estariam no inferno. Este é o grande discurso de quem comunga e parte para o ataque fazer o julgamento, se achando que está no céu e o outro no inferno. Eu cansei de ver isso dentro da religião, onde vi pessoas com a mão no sacrário, mandando o amigo para o inferno, ou aquele que não tinha vindo para a adoração naquele dia. Esta é a grande verdade. Onde está Jesus Cristo? No coração do ser humano. Uma pessoa que está em comunhão com Cristo não tem esse tipo de atitude. Não faz pré-julgamento e por aí afora vai. Dia desses, conversando com um pastor aí de uma determinada igreja, e ele estava ali com aquele sentimento de ódio, mandando Luiz Inácio Lula para os quintos dos infernos,
E eu achei interessante aquelas colocações dele, porque justamente o pastor, que é para apaziguar, para pastorear as ovelhas, e que gostam, por sinal, de estar muito nos presídios, nas delegacias, visitando os presos, né? O pessoal evangélico vai muito aí visitar os presos, e isso é muito bom. É uma coisa ótima que eles fazem. Isso é cristianismo, visitar os presos. O que não é cristianismo é visitar um preso e mandar o outro para o inferno. Esse é o grande detalhe. E aí esse pastor mandando e mandando e mandando fulano de tal aí para o inferno porque era um comunista, porque tinha roubado muito no país e no Brasil. E aí eu perguntei para ele se ele já tinha ido visitar o Luiz Inácio Lula da Silva na cadeia. E ele ficou bravo comigo, mas ficou pé da vida comigo diante da pergunta. Mas para qualquer cristão coerente, independente do que o candidato ou o presidiário tenha feito, independente de quem ele seja, o critério do cristão ele é o mesmo: tratar a todos de maneira igual. E se eu prego o evangelho, se eu vou ao presidiário com a intenção de levar Jesus Cristo, eu não devo olhar para o partido político, eu não devo olhar se o presidiário roubou, matou, estuprou, qual foi o tipo de crime que ele teve. O que eu devo levar lá é uma mensagem de paz, de amor, de esperança, de arrependimento. Isto é evangelho. O resto é conversa fiada. O que nós estamos vendo aí todo dia na internet são pessoas completamente fora do evangelho, dentro de conceitos religiosos de ódio, de vingança, de um punhado de outra coisa, menos de evangelho. Essa é a grande verdade. O que é que está acontecendo com as nossas religiões cristãs brasileiras? O que é que está acontecendo com os nossos líderes religiosos brasileiros? Onde está o amor? Onde está o evangelho? Onde está o poder unitivo do evangelho? Nós estamos dividindo ainda mais as igrejas, a política, e incitando ódio e criando grupos com interesses mesquinhos que não o do evangelho. Esta é a verdade. Observe, olhe e veja o que eu estou dizendo para você. É vídeo de um padre aqui falando em favor deste candidato, é vídeo de outro padre ali falando em favor do candidato contrário àquele. Isto é cristianismo, é instituição cristã, onde deixa o fiel ainda mais perdido para aquele lado que segue. É a igreja tal que apoia tal, é o bispo tal que apoia tal candidato. O que vocês vão dizer daqui um ano, daqui 6 meses, quando o pau estiver comendo no nosso país, que a tendência que está levando é para essa? Vamos correr buscar o Papa Francisco para vir apaziguar o país e trazer paz? Pense, olhe para isso que eu estou dizendo, olhe para o Evangelho de Jesus Cristo. Você tem o direito de escolher o candidato que você quiser para votar, e isso é direito seu. Porém, fazer afirmativa pública enquanto representante desta ou daquela religião, defendendo este ou aquele candidato, não é aconselhável fazer, porque irá quebrar a cara. Esta é a verdade. É só esperar para ver. Qual é a desculpa que virá depois? Nós temos visto a corrupção em tudo, inclusive na religião. Há poucos dias nós vimos alguns sacerdotes sendo presos porque tinham fraudado a própria paróquia. Tinham levado o seu dízimo, tinham desviado o dinheiro da paróquia e estavam lá consagrando a Eucaristia. Isso é sacrilégio também? Nós vemos todo dia esse tipo de coisa sendo feito dentro das nossas religiões. Isto não é evangelho. Então, é preciso tomar cuidado com o que se faz, é preciso tomar cuidado com o que se anuncia, porque um representante religioso tem voz perante a sociedade devido àquilo que foi doutrinado há muito tempo a esses fiéis.
mas que infelizmente a religião hoje está saindo dos princípios cristãos e partindo para os interesses particulares. Reflita, olhe, observe, tome a sua decisão, não seja influenciado por este ou por aquele. É a melhor coisa a se fazer. Pregue o evangelho cristão, não pregue a religião e não cometerá nenhum sacrilégio.